Olá, boa noite. Boa noite. Papa conclui no Vaticano 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Relatório final com o título Uma Igreja Sinodal em Missão é divulgado pela Secretaria do Sínodo. No Ângelus, Francisco pede que ninguém desista da possibilidade de parar as armas. E agradeceu aos fiéis pelas orações pelo fim das guerras e em favor da paz. 84 municípios liberam a tarifa zero no transporte público. Envelhecimento no Brasil. Em 12 anos, idade média passou de 29 para 35 anos. Sancionada a lei que amplia atendimento a pacientes com dor crônica. Iniciativa gratuita estimula alunos de baixa renda na preparação para o Enem. Alunos do Instituto Canção Nova participam do campeonato de foguetes pela primeira vez. E colhem bons resultados. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Esse é o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco concluiu a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. O encontro, encerrado nesse domingo, foi realizado por quase um mês na Basílica Vaticana. As palavras marcantes de Francisco na celebração que encerrou a Assembleia Sinodal, junto aos cardeais, bispos, comunidades cristãs e leigos, ecoam no coração da Igreja. Cardenali, confratelli vescovi, sacerdoti, religiose. Prezados cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e irmãos, disse Francisco, ao concluirmos este pedaço de caminho que percorremos, é importante fixar o princípio e fundamento, amar a Deus com toda a vida e amar o próximo como a si mesmo. Pois neste primeiro mandamento, ressaltou o Papa, está o coração de tudo. Amare Dio con tutta la vita e amare il prossimo come a se stessi. O Santo Padre trouxe a reflexão de dois verbos, adorar e servir. Explicou que talvez tenhamos de verdade muitas e belas ideias para reformar a Igreja. Mas lembremos-nos, disse ele, adorar a Deus e amar os irmãos com seu amor, esta é a grande e perene reforma, afirmou. E questa, fratelli e sorelle, è la Chiesa che siamo chiamati a sognare. Chiesa serva di tutti, serva degli ultimi. Ser igreja adoradora e igreja do serviço, pediu o Santo Padre, uma igreja que lava os pés da humanidade ferida e acompanha o caminho dos frágeis, descartados e mais pobres, que leva em consideração o estrangeiro, a viúva e o órfão. Ao final, aos membros da Assembleia, disse o Papa: Grazie per il cammino fatto insieme. Obrigado pelo caminho que fizemos juntos, pela escuta e diálogo, e desejou a todos crescimento na adoração a Deus e no serviço do próximo. Que o Senhor nos acompanhe, sigamos em frente com alegria. Il Signore ci accompagni e avanti con gioia. Olha, durante a oração do Ângelus, o Papa meditou sobre o maior de todos os mandamentos, o amor. Francisco expressou novamente sua preocupação com a guerra e pediu orações pela paz. Como é habitual antes da oração mariana, o Santo Padre refletiu o evangelho desse domingo, que trata do mandamento do amor, e explicou que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis um do outro. O fato do amor ao Senhor vir em primeiro lugar nos lembra que Deus nos precede sempre, está sempre próximo, eterno e misericordioso. Tu non puoi amare sul serio gli altri se tu non hai questa radice. Não podeis amar seriamente os outros se não tiverdes esta raiz, que é o amor de Deus, o amor de Jesus. O Papa explicou que, amando os irmãos, refletimos como espelhos o amor do Pai e apresentou o exemplo de Santa Teresa de Calcutá. Francisco recordou que, ao ser questionada por um jornalista se ela tinha a convicção de mudar o mundo com o que fazia, e respondeu que nunca pensou que pudesse mudar o mundo, que apenas procurava ser uma gota de água limpa, na qual o amor de Deus possa brilhar. Uma goccia di acqua pulita, nella quale potesse brillare l'amore di Dio.
E se por vezes, olhando para ela e para os outros santos, chegamos a pensar que são heróis inimitáveis, voltemos a pensar nesta pequena gota. O amor é uma gota que pode mudar tantas coisas. Para concluir, o Papa explicou que esta gota trata-se de dar o primeiro passo sempre e convidou os fiéis a não desistir e a continuar a rezar pela Ucrânia, Palestina, Israel e outras regiões em guerra. Pediu novamente que em Gaza haja espaço para ajuda humanitária e a libertação dos reféns. Francisco recordou o apelo do padre Ibrahim, vigário da Terra Santa, para o cessar-fogo. Cessa il fuoco. Padre Ibrahim faltas. Também nós, com o padre Ibrahim, digamos cessar fogo. Parar, irmãos e irmãs. A guerra é sempre uma derrota, sempre. A guerra sempre é uma sconfitta, sempre, sempre. Seguimos com notícia internacional. O governo de Israel libertou uma soldado presa pelo Hamas. Em Jerusalém, uma exposição faz homenagem aos sequestrados. Em Gaza, os deslocados pelos confrontos dizem não ter para onde ir e se abrigam em um hospital. Fileiras de camas e berços vazios do lado de fora da prefeitura de Jerusalém homenageiam israelenses reféns do Hamas na faixa de Gaza. A mãe de Neta Heyman está entre os sequestrados. Ela disse que ao chegar ao local e ver as camas vazias, se questionou onde estaria sua mãe, se ela dormiu, se comeu, em como está. No norte de Gaza, o exército de Israel avançou em terra por 3 quilômetros e libertou uma soldado mantida em cativeiro. Antes de anunciar a liberação, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os esforços para liberar os mais de 200 reféns do Hamas fazem parte da campanha terrestre em Gaza, pois a ação cria oportunidades para encontrá-los. Não perderemos eles, afirmou o primeiro-ministro. Do outro lado do confronto, milhares de palestinos estão abrigados no hospital Al-Shifa, o maior centro médico da faixa de Gaza. Mohamed é um dos deslocados para o hospital depois do ataque aéreo. Para ele, o Al-Shifa é o melhor e mais seguro lugar para se estar. O local recebeu alertas de Israel para retirar os feridos e doentes, mas os civis, como Mohamed, dizem não ter para onde ir e, por isso, não planejam partir. E não temem mais os ataques. No final, de acordo com ele, todos ali serão mártires. Dois lados da mesma guerra, onde os inocentes, sequestrados ou deslocados, sofrem as dores provocadas pelo extremismo e falta de diálogo. Neta ainda não tem notícias de que sua mãe, uma idosa de 84 anos, esteja viva. E disse não saber o quanto ela conseguirá resistir, mas mantém a esperança de reencontrá-la. Olha, vindo aqui para o Brasil, o fim de semana foi de chuva em algumas regiões do país. Em Belo Horizonte, há áreas em alerta para o risco de enchente e desmoronamento. A repórter Monize Amorim traz os detalhes. Em 3 regionais de Belo Horizonte, choveu em 14 horas, mais da metade do que era previsto para todo o mês de outubro. A Defesa Civil da capital recebeu 14 chamadas via 199. Os atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares. Apesar do grande volume de chuvas, não foram registrados desabrigados ou desalojados nessas ocorrências. Por causa da grande quantidade de chuva das últimas horas e a previsão de novas chuvas, 8 regionais de Belo Horizonte estão em alerta de risco geológico até amanhã desta terça-feira. 2 são de alto risco e 6 de risco moderado. Por isso, a Defesa Civil pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, inclinação de postes ou árvores. Em caso de surgimento de algum desses sinais, a orientação da Defesa Civil é que a população entre em contato pelo 199. As chuvas em Belo Horizonte já superaram a média histórica para o mês de outubro, tanto em volume quanto em dias de chuva. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias.
Vamos saber então com Mauricéia Silva como vai ficar o tempo amanhã em todo o país. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Reinaldo, Elane, e a você que nos acompanha. Outubro se despede com bastante chuva no Sudeste. Uma nova frente fria no litoral paulista traz temporais e rajadas de vento. Já na região Sudeste, muita chuva também, em parte de Minas Gerais, Espírito Santo e interior paulista. O tempo fica abafado em São Paulo. Na região Sul, há um alerta para o grande volume de chuva no Paraná. Chove isolado aqui nos 3 estados da região, menos na campanha gaúcha. As temperaturas variam entre 18 graus em Porto Alegre e Curitiba e 25 graus em Florianópolis. No Centro-Oeste, há um potencial elevado para temporais no Mato Grosso do Sul, no Goiás e no norte do Mato Grosso. E por causa do calor, a terça-feira será de pancadas isoladas na região norte em praticamente todos os estados. E atenção, nordestinos! O sol predomina na região. Chove rápido entre Pernambuco, Rio Grande do Norte e também parte do Ceará e Bahia. Vamos às temperaturas? Os termômetros marcam entre 24 graus em Recife, Natal e Fortaleza e 40 graus em Teresina. Elaine. Obrigada, Mauricéia. Até amanhã. Olha, há menos de uma semana para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, uma iniciativa em Taubaté, no interior de São Paulo, chama a atenção e desperta interesse. Cursinho preparatório gratuito para alunos de baixa renda. Um projeto de extensão universitária que constrói pontes. Neste cursinho preparatório em Taubaté, interior de São Paulo, jovens atentos revisam os principais assuntos da prova. Eu estudei sozinho em casa. No meu ensino médio era muito difícil estudar porque eu estudava integral, então não tinha muito tempo. Daí no segundo ano eu estudei sozinha e eu não consegui atingir o meu objetivo, então eu fiquei sabendo do cursinho e eu vim estudar para cá. O cursinho tem me ajudado realmente muito, principalmente na área de humanas e interpretação de texto. Eu espero bons resultados, bastante. Não uma certeza de que eu vou passar, mas eu vejo minhas correções de simulados, eu acerto mais de 70% da prova a maioria das vezes. E o melhor de tudo, é gratuito. A responsável pelo projeto conseguiu ingressar na faculdade de medicina por meio do Enem. O propósito do cursinho em si é a gente conseguir transmitir isso para as pessoas que têm esse sonho, mas que não têm a condição de poder pagar por um curso particular, mas que querem passar numa faculdade pública. A maioria dos participantes em 2023 tem 17 anos, seguidos pelos jovens de 21 a 30 anos e depois pelo grupo dos de 18 anos. São quase 4 milhões de brasileiros inscritos no exame. É uma prova grande, é uma prova difícil, dividida em 2 dias, né? São 180 questões. O empenho nessa revisão é buscar naquelas disciplinas em que ele tem mais dificuldade, então eu tenho mais dificuldade em matemática, vai fazer uma revisão na matemática, sim, claro. Porém, sem esquecer aquelas que ele acreditava ter mais facilidade. Por isso é bom ficar atento. Chocolate demais atrapalha. Comer aquilo que está acostumado a comer sem excesso é mais importante do que se preocupar com receitas mirabolantes. O doce, o chocolate, só se já lhe davam prazer. A gente está aqui para poder ajudar e para poder tentar transmitir um pouco do que a gente sabe, do que a gente conheceu, do que a gente já teve de experiência. Então aqui eu tenho muito mais estabilidade, muito mais ajuda e eu me sinto bem mais preparada. E eu me dediquei o ano inteiro, então eu espero que seja um resultado diferente. Nossa conexão agora é com Sidney Fernandes em São Paulo, que traz informações sobre a tarifa zero no transporte público, que vem ganhando força na cidade do país. Boa noite, Sidney. Boa noite, Elaine, Reinaldo. E boa noite a você que está sempre conectado no Canção Nova Notícias. Ao menos 84 municípios adotaram o fim da cobrança de passagem. A repórter Aline Mércio tem os detalhes. Passa a valer a partir do dia 1º de novembro o passe livre para os moradores da cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Cerca de 26 municípios deixaram de cobrar o transporte público só neste ano, segundo dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos. No total, são 100 cidades com passe livre. 84 delas oferecem transporte de graça durante todos os dias da semana.
11 somente em dias específicos. E em 5, a tarifa zero abrange parcialmente o sistema todos os dias. A ação impacta cerca de 3.800.000 brasileiros e acontece principalmente em cidades com menos de 50.000 habitantes. De São Caetano do Sul, Aline Mércio para o Canção Nova Notícias. Pesquisa feita pelo IBGE revela que quase 10% dos empregados trabalhavam remotamente em 2022. Isso significa que 9 milhões de trabalhadores realizavam suas atividades à distância no ano passado. Toran veio morar em São Paulo há mais de 7 anos e, desde então, aderiu ao teletrabalho. O principal, o maior benefício do trabalho remoto é a qualidade de vida que ele traz, né? Que é um resultado da gente poder ter essa flexibilidade de tempo e do lugar da onde a gente está trabalhando. Os especialistas afirmam que o sucesso em casos como o de Toran aumentou com a pandemia, que impulsionou o crescimento deste tipo de atividade remota. Olhando pelo lado do trabalhador, você tem toda a questão de muito menos esforço para chegar no trabalho. Então, aquele tempo que ele gastaria para chegar no trabalho para voltar, ele consegue fazer outras coisas na vida dele e dentro do trabalho ele consegue ser mais produtivo, né? Quando a gente fala do lado da empresa, tem um benefício de redução de custos, sem a menor dúvida. Teve, inclusive, empresas que entregaram andares inteiros de um edifício porque viram que não era necessário. De acordo com o levantamento, ao considerar apenas pessoas que utilizam aparelhos de telecomunicação para o trabalho, o número passa de 7 milhões, o equivalente a 7% da população. O trabalho remoto é aquele que ocorre numa situação em que o trabalho é total ou parcialmente realizado em um local alternativo ao local padrão de trabalho. Já o teletrabalho, ele é uma subcategoria do trabalho remoto, ocorre quando, além da pessoa estar trabalhando de forma remota, ela utiliza, né, equipamentos, dispositivos eletrônicos, né, pessoais, como computador, tablet ou mesmo telefone, para executar o trabalho dela. O levantamento também mostrou que em cada 4 trabalhadores, um pertence à área de informação, comunicação, atividades financeiras e administrativas. E apesar dos benefícios, há quem diga que ainda existem alguns desafios. Por mais que a gente consiga estabelecer uma boa comunicação através das telas, aquela comunicação, inclusive informal, que pode parecer que não, mas ela traz muito benefício, que é aquele cafezinho, vamos tomar um cafezinho ali juntos, né? Trazia também uma comunicação e mais proximidade. E tudo isso, de alguma maneira, tem um impacto direto ou indireto na cultura organizacional. Mas olhando a tendência, você vê que existe mais vantagens do que desvantagens. Ainda em São Paulo, o Toran continua a administrar de forma remota a empresa com sede no Rio de Janeiro. O empresário reforça a experiência bem-sucedida até aqui. Então a gente faz o planejamento da semana, as pessoas vão ter as prioridades e as coisas que elas vão trabalhar aquela semana e ao longo da semana a gente vai acompanhando o que elas estão fazendo. Na hora que a gente tem esse ciclo reduzido, isso também dá um conforto para quem está gerenciando de que as coisas estão acontecendo, estão evoluindo, de que não tem nenhum problema e quem está do outro lado tem a possibilidade de sinalizar, né, sem deixar a vida atropelar. A representação diplomática brasileira conseguiu retomar o contato com um grupo abrigado na faixa de Gaza. A região ficou sem comunicação depois dos bombardeios de Israel na região. Ronaldo da Silva, em Brasília, traz as informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Olá, Elaine, para você também, muito boa noite para toda a nossa audiência. Ainda bem que este contato com o grupo de brasileiros foi restabelecido. Já no Conselho de Segurança da ONU, o ministro de Relações Exteriores do Brasil participou de mais uma rodada de negociações para o fim do conflito. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, voltou à mesa de negociações na sede da ONU em Nova York. O país preside o Conselho de Segurança das Nações Unidas até amanhã. 4 resoluções apresentadas pelo governo brasileiro foram rejeitadas. A aprovação de uma resolução pode não sair com o Brasil à frente. Em novembro, o Conselho será presidido pela China. Mauro Vieira também aguarda uma solução para a repatriação de um grupo de brasileiros na faixa de Gaza. Autoridades egípcias ainda não liberaram a passagem de Rafah. De sexta até domingo, moradores da faixa de Gaza sofreram um bloqueio nas comunicações.
O Itamaraty chegou a perder o contato com um grupo de brasileiros no território palestino. O governo informou que eles estão bem e com acesso à água e alimentação. O avião da Força Aérea Brasileira ainda está no Cairo, na expectativa da liberação da fronteira. O número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos. São mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o que representa 10,9% da população no último ano. As regiões Sudeste e Sul concentram a população nesta faixa etária. Manter a mente e o corpo ativos é prioridade para esta aposentada. Atividades e vida social garantem qualidade de vida aos 72 anos. Pintura em tecido, pintura em tela. Então aquilo foi favorecendo a minha saúde, o meu equilíbrio. O médico geriatra explica: os cuidados com a saúde no dia a dia favorecem a qualidade de vida a partir dos 60 anos. Como a população está envelhecendo muito rapidamente, é muito importante que a população adote hábitos saudáveis de vida, através de regular de atividade física, uma alimentação saudável, uma boa higiene de sono, se manter ativo na terceira idade é muito importante. A divulgação dos dados populacionais por idade e sexo, apresentada pelo IBGE, é fundamental para acompanhar a evolução brasileira. As informações permitem planejamento e desenvolvimento de políticas públicas para cada grupo de cidadãos. Os dados registram um número maior de mulheres, 51,5%. O país hoje tem menos homens, com um percentual de 48,5% da população. Ou seja, as mulheres são maioria na sociedade e o Brasil está cada vez mais idoso, como mostramos no início da reportagem. O aumento da população de 65 anos ou mais, em conjunto com a diminuição da parcela de brasileiros com até 14 anos, que passou de 24% para quase 21%, evidenciam o envelhecimento do brasileiro. É um fenômeno que começa lá em 1940, com a redução das taxas de mortalidade no Brasil. Por volta de 1960, a gente começa a ver a redução das taxas de fecundidade no Brasil. E o efeito disso na população é um estreitamento da base da pirâmide, possível de ver a partir do censo de 1991. E o governo federal sancionou a lei que amplia os tratamentos e campanhas de prevenção para pacientes com dor crônica. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o problema de saúde afeta cerca de 2,5% da população mundial. A lei sancionada pelo governo federal foi aprovada no Congresso Nacional em outubro. A regra determina o acompanhamento integral no Sistema Único de Saúde de pacientes com fibromialgia, fadiga crônica, síndrome da dor regional e outras doenças que provocam dores crônicas. Mas também assegura que outras doenças de tamanha gravidade possam ser contempladas também com esse atendimento multidisciplinar. A fibromialgia é a principal síndrome que provoca o surgimento de dores crônicas. Os pacientes sofrem com cansaço, fadiga e dores de cabeça constantes. Os sintomas afetam a qualidade de vida e podem provocar o afastamento das atividades profissionais de forma permanente. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que 150 milhões de pessoas no mundo estão em tratamento contra a fibromialgia. O problema afeta mais as mulheres. A dor é real, a dor não é da cabeça, a dor é no corpo, né? E muitos não entendem isso. Não consigo trabalhar o dia inteiro e passo uma parte do dia com as minhas atividades ligadas mesmo ao combate a essa síndrome. O relator da lei na Câmara, deputado José Guimarães, disse que as novas regras são um avanço importante para os pacientes com fibromialgia. Tem grande impacto na vida das pessoas que são acometidas desta doença. Portanto, é uma vitória dessas famílias, é uma vitória porque estabelece normas e critérios para a proteção dessas pessoas junto ao Sistema Único de Saúde. Uma sessão especial no Senado na manhã de hoje marcou os 40 anos da Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil.
Fundada em 1983, a associação reúne 58 mil associados. Em discurso, o presidente do grupo, João Carlos de Oliveira, agradeceu pela parceria do setor público-privado e reafirmou a disponibilidade de continuar contribuindo com a comunidade de negócios. O grupo colabora com o setor público na implementação de sistemas de rastreabilidade, como o QR Code e o Código de Barras, com o objetivo de fiscalizar produtos e combater fraudes e contrabando. A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro recebeu neste domingo o evento O Espírito Sopra Onde Quer. O encontro foi promovido pela comunidade Canção Nova. Um dia repleto de louvor, adoração, pregação, música e shows, com o objetivo de espalhar a ação e a força do Espírito Santo a partir deste lugar para toda a cidade carioca. É celebrar a unidade, né? Com todas as pastorais, todas as paróquias, as novas comunidades, a RCC, fazer esse dia maravilhoso de efusão do Espírito Santo. Há 17 anos, o evento é realizado próximo à data de Pentecostes, mas atendendo a um pedido do Cardeal do Rio, o evento está numa edição especial. Por isso, o clima de adoração que nós falamos aí, de podermos encontrarmos cada vez mais com o Senhor, o Deus que quis que o seu Filho Jesus nascesse no meio de nós, o Verbo que se fez carne, veio morar no meio de nós e nos transmitiu essa certeza. Um dia de oração e também um dia de fazer memória. Um dos pontos altos do evento Espírito Sopra Onde Quer é o tributo ao Padre Jonas Habib. Neste ano, em dezembro, o fundador da comunidade Canção Nova completa 1 ano que foi morar na casa do Pai. O povo carioca quer homenagear o Padre Jonas, tantas vindas para o Rio de Água Viva, né? E o próprio Espírito Sopra Onde Quer. Com 47 membros, entre Vida e Aliança, a Canção Nova está no Rio de Janeiro há 31 anos, cumprindo sua missão de evangelizar a cidade maravilhosa que precisa tanto do sopro do Espírito Santo. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Olha, quando nos identificamos com uma obra, abraçamos os mesmos ideais. É isso que muita gente faz, abraça conosco a missão de evangelizar e praticar a caridade cristã. Sócios e benfeitores contribuem com as causas da evangelização e levam esta obra adiante. Estamos com 88% da nossa meta da campanha deste mês, que termina amanhã. Você pode conhecer mais, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Se preferir, doe pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. A gente fala agora de ciência, porque a Sociedade Astronômica Brasileira realiza anualmente a Jornada de Foguetes. Pela primeira vez, os alunos do Instituto Canção Nova participaram do evento e trouxeram na bagagem um excelente resultado. Em 20 de julho de 1969, os humanos pisaram na Lua pela primeira vez, com a espaçonave Apollo 11, lançada pelo poderoso foguete Saturno V. De lá para cá, 24 missões foram bem-sucedidas, sendo 6 tripuladas. We have ignition, Piper. As pesquisas espaciais sempre pertenceram a um universo restrito, mas isso começou a mudar quando a robótica passou a fazer parte do contexto educacional do ensino médio. Motivo de alegria para essa galerinha que começa a dar os primeiros passos no mundo dos foguetes. Desde maio até outubro, foi pelo menos umas 3 vezes por semana em treinamentos. E nós participamos da 48ª Jornada de Foguete, o deles é nível 3. E nós representamos o Instituto Canção Nova, nós levamos 2 equipes, uma equipe do 7º ano e outra equipe do 8º ano. O evento avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar o mais longe possível foguetes feitos de materiais diversos, como garrafa PET, tubo de papel ou canudo de refrigerante. A edição aconteceu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Experiência inspiradora. Foi divertido e também aprendizado, porque
temos disciplina lá, porque se não respeitar a disciplina você perde pontos, metragem. Os alunos do Instituto Canção Nova, em Cachoeira Paulista, conquistaram a medalha de prata na Jornada Brasileira de Foguetes. Resultado de muito trabalho e superação. A gente não esperava que a gente ia conseguir tudo isso. E quando a gente conseguiu, a gente ficou muito feliz, a gente estava super nervoso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Por vezes, assim como na vida real, o objetivo não é alcançado, sendo necessário se reinventar e buscar voos mais altos. Nós temos projeto também da TBR, que é o campeonato de robô. Nós iremos participar o ano que vem, vai ser o primeiro ano que nós iremos participar. Então, nessa área de robótica, nós estamos crescendo, né? Estamos gatinhando e quem sabe no futuro trazer mais medalhas para o Instituto. Parabéns aos alunos, né? Que é o Instituto Canção Nova. Que venham mais medalhas. Sim, e isso é um estímulo para esses jovens que estão iniciando esse processo, né? Isso mesmo. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. E às 10 ao programa Revolução Jesus. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.